Estamos com Milton Martins, relator da CPI da Turi. Milton, há uma discussão muito grande a respeito da morosidade da entrega das documentações da Turi para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai analisar toda a documentação. O que você tem a dizer a respeito dessa morosidade? Como que está a questão da entrega da documentação da empresa? Quanto tempo que está para entregar? Se já entregou? Na verdade, bom dia a todos. Na verdade, nós esperávamos que essa documentação ela tivesse sido entregue mais rápido. Ontem nós nos mobilizamos, até mesmo por parte de uma cobrança da própria população. Nós nos reunimos novamente, fizemos uma mobilização, ou seja, nos reunimos hoje, né? Mas nós já nos havíamos pronunciado e feito toda a convocação, porque na verdade nós daríamos à Turi 72 horas para entregar o documento. Mas me parece que diante das atitudes que nós tomamos ontem mesmo às 17 horas, toda a documentação que já estava há mais de 40 dias pedida, ela chegou até esta casa. Então ontem às 17 horas, e como nós já tínhamos marcado a reunião hoje de manhã para fazer essa expedição desse documento de 72 horas, nós fizemos o documento de expedição de 72 horas para a Secretaria de Trânsito, que ainda falta nos apresentar as documentações, que são as notificações que foram feitas à Turi no período que ela não estava cumprindo o contrato e nem cumprindo o quadro de horários. Então agora nós notificamos hoje de manhã a Secretaria e esperamos em 72 horas receber essa documentação. Aí começamos então, mudamos hoje a estratégia. Hoje nós fizemos uma pré-análise de alguns documentos que foi entregue ontem à tarde para a Turi, para dar mais uma celeridade no processo. E aí nós notamos, já de antemão, que há sim alguns questionamentos. Nós temos uma gravação do ex-secretário do governo passado, o Coronel Silvio, de que a licitação foi feita em menor preço, 2,76. Mas, de uma forma surpreendente, naquilo que nós dizíamos que já existia um documento de gaveta, na segunda ordem operacional de serviço ela passa para R$ 3,33. Ou seja, houve uma majoração muito grande. E essa planilha, por incrível que pareça, ela foi uma planilha da Prefeitura. Então também vamos ter que notificar no momento oportuno essa planilha da Prefeitura, como que foi feito. Então agora nós vamos analisar toda essa documentação, analisando toda essa documentação. E aí eu peço à Câmara Municipal, num requerimento, que contrate um auditor para auditar os documentos, além da cooperação que vai haver com a Procuradoria. Hoje esteve a própria Procuradora, a Carol, acompanhando o processo, porque nós tínhamos a outra subprocuradora. Hoje nós temos a Procuradora que estava conosco. Vai ser acionado também a Controladoria da Câmara Municipal, através do senhor Gilmar, para analisar todas as planilhas. E eu ainda peço a contratação de um auditor para avaliar minuciosamente essa documentação. Por quê? Porque senão, no mínimo, vai haver aqui má fé do uso de dinheiro público. Por quê? Na época havia uma denúncia, tanto da minha parte como do vereador Marcelo Copercelta, no governo passado, que havia um contrato de gaveta, onde, assim que a Turi assumisse, lembra, nós pedimos 10 milhões na época para que fosse investido no terminal rodoviário em a cidade de Sete Lagoas, em contrapartida aos 30 anos de licitação agora que a Turi fica em Sete Lagoas. Foi nos dito que não poderia fazer essa contrapartida, como foi feito em outras cidades, porque oneraria a passagem. Mas aí fica a questão. Então, por que a passagem foi onerada? Ela passou da licitação de 2,76, na segunda ordem de operação ela passa para 3,33. Então houve aí, no mínimo aí, a gente já vai vislumbrando uma questão de má-fé, uma questão... E aí nós vamos pegar as gravações que estavam na Câmara Municipal, todas as falas do passado, pegar toda a documentação. Então vai ser uma análise criteriosa para a gente depois, aí sim, encaminhar ao Ministério Público para que todas as medidas legais sejam garantidas, né? Porque na verdade quem garante as medidas legais nós apuramos, mas eu como relator já estou vislumbrando algumas situações aqui que nós já discutimos hoje. Por quê? Porque eu fiz parte do processo no passado, onde eu disse que havia algo de estranho, algo de errado nessa questão do processo licitatório, ok, mas da profissão da execução do processo licitatório, ou seja, da execução da operação do serviço e da execução também de todo o serviço dentro do quadro de horário da empresa. Diante dessa situação aí que já foi apurado, a empresa Turi, ela corre o risco de ter que ressarcir o município? Na verdade, se ficar aprovado e numa ação do Ministério Público, eu acredito que sim. Apesar que ela promete
ela vislumbra uma planilha que justifica os 3,33. Você lembra o que aconteceu? Fez a licitação, nós dizíamos que tinha um contrato aí que já ia passar para 33,33. Essa foi uma denúncia que nós recebemos. Isso no passado. Aí quando foi no governo passado, 2016, 2015, 2016, nós cobramos muito isso. E aí a Turi entrou num processo judicial porque o próprio município que havia feito a planilha de 3,33 negou o pagamento. Então a Turi entrou na justiça para garantir o aumento. Legalmente o aumento está estruturado, mas aí é saber por que foi negociado esse aumento e por que essa planilha foi feita pela própria prefeitura municipal que negou a pagar e foi preciso de um processo judicial. Ora, se ela tinha apresentado essa planilha hora atrás, ela mesmo disse que não poderia ter um valor de contrapartida para não aumentar. Então por que não tinha um valor de contrapartida, que era para a cobertura do terminal que a própria Turi vai usar? Ela já estava 40 anos, quase 40 anos em Sete Lagoas, vai ficar mais 30 anos sem nenhuma contrapartida para o município, com uma exigência pré-contratual de se ter uma garagem, ou seja, só ela tinha garagem, nenhuma outra empresa ia colocar uma garagem para entrar na licitação. Então, há sim algumas questões que já se aprofundam para a gente ver que algo, pelo menos aí de uma forma ética, né, não foi cumprida nesse processo. Ô Milton, e essa questão aí desse reajuste, ele não chega também a confrontar com situações que você mesmo já presenciou em relação à diminuição do quadro de horários? Quer dizer, como que você dá um aumento e diminui a prestação de serviço? E tem que entender que esse quadro até hoje não foi reposto. Se você chegar nas comunidades hoje, o quadro é mantido mesmo. Se eu fizer uma pesquisa hoje, a insatisfação é muito grande do quadro. Ela minimiza, reduz o quadro e aumenta o preço. Então, assim, no mínimo algo aí muito estranho, né? E por que ela diminuiu? Ela diminuiu principalmente em 2017, ela diminuiu drasticamente enquanto não se recebeu. Se ela estava num termo júdice com o município, ela não poderia ter reduzido o quadro. E aí entender por que não foi feito o quadro de horário. Por que não se tem um quadro fixo? E aí, quando nós pedimos à secretaria, a secretaria disse que não tinha documento. Mas eu quero confrontar a documentação que a Turi enviou, eu quero confrontar com a documentação que a secretaria tem, para aí partir para a oitiva, convocando ex-secretários, convocando diretores, convocando pessoas para fazer aquele processo, que é, na verdade, um depoimento. E aí também eu pedi hoje que desarquive desta casa todas as falas da Secretaria de Trânsito no passado, que vieram afirmar o porquê dos 2,76. Lembrando que os 2,76 foi um período mínimo e a própria Justiça garantiu nos 3,33. Mas porque a Justiça ela vai julgar o quê? A própria planilha feita para a Prefeitura. Mas aí fica um questionamento. Por que a Prefeitura, mesmo dizendo que era o menor preço, fez uma planilha para um preço melhor? Não menor, mas um preço maior. Então há algumas coisas aqui que precisam ser elucidadas diante da apuração dessa CPI.